Bom dia, pessoal. Como o Dr. Franklin apresentou, sou Guilherme Rodrigues, sou R2, né? Residente do segundo ano de hematologia e hemoterapia da Universidade Federal do Ceará. Tem um passador? Tá, vamos iniciando, né? Pronto. Para iniciar, falar primeiro o que é a hemovigilância, né? A hemovigilância é o conjunto de procedimentos de vigilância que abrange todo o ciclo do sangue, né? Desde a seleção do doador, da capacitação do doador, até o ato pós-transfusional, certo? E o objetivo da hemovigilância é obter dados e gerar informações sobre os eventos adversos ocorridos nas suas diferentes etapas do ciclo do sangue, com a finalidade de prevenir, né, obter informações para prevenir o aparecimento ou recorrência dos eventos adversos. É obter informações e, a partir daí, fazer medidas para que esses eventos adversos não ocorram com recorrência, tá? E isso no intuito de melhorar a qualidade dos processos e produtos e aumentar a segurança tanto do doador quanto do receptor que a gente, quando fala assim de hemovigilância, principalmente a gente que não tem contato muito com o assunto, quando fala de transfusão, quando fala de doação, a gente já pensa logo no receptor, né? Que só o receptor pode ter algumas reações adversas, prejuízo, não. A função da hemovigilância é ter o cuidado tanto com o doador quanto do receptor. E o ciclo do sangue, como eu falei, é todo o processo, desde a capacitação, né? Desde todos os procedimentos técnicos referentes a etapa de captação, seleção e qualificação do doador, como também processamento e armazenamento dos hemocomponentes e a transfusão e o ato pós-transfusional também, após o receptor receber o hemocomponente. Todas essas etapas faz parte do ciclo do sangue. E existe hemovigilância, processo de hemovigilância em todas essas etapas, tá? E a hemotransfusão é um processo seguro, né? Mas não é isento de riscos. Existe risco relacionado à hemotransfusão. E eventos indesejáveis podem acontecer em quaisquer de várias etapas da terapia transfusional, certo? São diversos processos, como vocês vão perceber, e diversas etapas envolvidas no ciclo do sangue. E tem muita gente envolvida. Cada setor tem uma equipe, certo? E aí, a partir desses setores, cada setor existe pontos críticos, pontos em que não pode haver erro. Se eu tiver algum erro, vai dar alguma consequência tanto no doador ou no receptor. E eu vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Por exemplo, na unidade de coleta de sangue e no hemocentro, né? Um ponto crítico que ele coloca é a identificação do doador. Não pode acontecer erro na identificação do doador, como também na avaliação do doador quanto à segurança da doação e a equipe envolvida é a equipe da seção da doação do sangue. Como no hemocentro, existe o ponto crítico, é o processamento e a distribuição do hemocomponente, né? E a equipe envolvida é a equipe do laboratório do hemocentro. Outro exemplo é as unidades de internação e ambulatório, né? Que o ponto crítico é a avaliação do receptor para verificar a indicação e as condições que esse receptor tem de receber a hemotransfusão, tá? Os profissionais envolvidos é a equipe médica e a de enfermagem. Na enfermaria ou na clínica, por exemplo, de flebotomia, o ponto crítico vai ser na amostragem para testes de pré-transfusão e também na transferência de amostra para o laboratório, né? E também uma equipe enorme envolvida, né? Como, por exemplo, a equipe médica, a equipe de enfermagem, os técnicos do banco de sangue e os responsáveis pelo transporte. Aqui pode acontecer diversos eventos que pode ser prejudicial dependendo de cada ponto crítico se não realizado da forma ideal, tá? E a hemovigilância, ela é uma ação que tem a ligação de diversos serviços, né? Diversos serviços estão conectados para acontecer a hemovigilância, tá? Os serviços produtores de hemocomponente, os serviços onde vão realizar as transfusões, tá?
e as entidades da vigilância sanitária, do campo municipal, do campo estadual e do campo federal, que no caso é a Anvisa. É a Secretaria de Saúde Municipal, que faz parte da vigilância municipal, a Secretaria de Saúde Estadual, que faz a hemovigilância estadual, e a federal, que no caso é a Anvisa. Todos esses setores estão conectados para uma melhor prática de transfusão e realização de hemotransfusão para não trazer prejuízo nem ao doador e o receptor. E vamos aqui para o primeiro capítulo, tá? Na sessão de hoje, a gente vai debater os dois primeiros capítulos. O primeiro capítulo são eventos adversos do ciclo do sangue, certo? Evento adverso do ciclo do sangue é toda ocorrência, né, associada às suas etapas, que pode levar risco para a saúde tanto do doador quanto do receptor. É toda ocorrência, toda prática que está fora dos protocolos ou da política habitual de qualquer fase do ciclo do sangue, que isso pode levar a prejuízo tanto ao receptor quanto ao doador, certo? Podendo ou não levar a uma reação adversa, certo? Quais são os tipos de ocorrência adversa? São os quase erros, os incidentes, as reações adversas à doação e à transfusão e os eventos sentinelas. O que é isso? Quase erros. Quase erros são eventos adversos que foram identificados antes de acontecer a transfusão, certo? E aí, esse quase erros, se ele realmente tivesse acontecido, se fosse identificado após a transfusão, poderia levar a alguma reação adversa, algum riscos graves à saúde, tanto do doador quanto do receptor. Já o incidente é como se fosse um quase erro, mas foi identificado durante ou após a transfusão. É um evento adverso contra as políticas habituais, contra os protocolos habituais, que foi identificado durante e após a transfusão, e que leva risco à saúde, tanto do doador quanto do receptor, certo? E esses incidentes, ele pode causar ou não uma reação adversa, certo? É, e a reação adversa à doação e à transfusão, o que é isso? A reação adversa é uma resposta, certo? Não intencional, tanto do doador quanto do receptor, e que leva risco à saúde de ambos, certo? Risco de saúde tanto ao óbito, ou então de deixar alguma sequela, de causar alguma dependência e que necessite de uma intervenção médica. Essa é a ação adversa. E os eventos sentinelas? Os eventos sentinelas são eventos adversos, certos, que levam riscos graves, que podem causar ou que levam risco grave à saúde, tanto do doador quanto do receptor, e que são evitáveis, certo? Que necessitam de fazer alguma intervenção, tanto para prevenção, para evitar a recorrência, quanto para a resolução desse evento adverso, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre cada um desses tipos de evento adverso no ciclo do sangue. Nessa figura, a gente consegue representar de forma bem didática a diferença de cada um, como eu falei, né? O quase erro é a identificação antes de acontecer, é o evento adverso identificado antes de acontecer a transfusão, certo? Já o incidente é aquele evento adverso que foi identificado durante ou após a transfusão, e que o incidente ele pode causar ou não a reação adversa. Por isso que existe aqui a reação adversa, né? E existe esse espaço aqui de comunicação entre um e o outro. Por quê? O que eu posso dizer? Que toda reação adversa é um incidente, mas nem todo incidente é uma ação adversa, certo? Só que existem os eventos graves, tá? Quais são os eventos graves? São quase erros de caráter repetitivo ou não comum, certo? Para as quais tenha sido promovidas ações corretivas e preventivas, ou seja, são erros que estão acontecendo de forma repetitiva e que já teve medidas para evitar a recorrência, só que ainda continua acontecendo, tá? E os incidentes são aqueles incidentes que levaram a uma reação adversa, como também são
incidentes que não levaram a reação adversa, mas que está acontecendo de forma repetitiva, mesmo após a instalação de medidas corretivas e preventivas, tá bom? E os quase erros e incidentes sentinelas são aqueles que, por definição, devido ao potencial de causar um dano grave, ele é evitável através da utilização de medidas para evitar a sua recorrência e para acontecer a sua resolução, certo? E vamos falar aqui um pouquinho de cada um. Lá no manual, essa parte é uma parte bem extensa que ele vai dar diversos exemplos. Eu resolvi pegar assim, os principais assim, para representar e vocês entenderem do que se trata cada um. Tá? O primeiro são os incidentes sem reação e quase erro que eles consideram como sentinelas. Tá bom? Tem os incidentes, os eventos adversos, né, relacionados à captação, seleção e à qualificação do doador. Em relação à triagem clínica epidemiológica, é o não bloqueio do candidato inapto na triagem, certo? É um evento adverso sentinela. Na coleta do sangue, a identificação incorreta da unidade do sangue e ou das amostras para testes laboratoriais, como também a troca de hemocomponentes e ou amostra no momento da coleta. Já em relação à triagem laboratorial da amostra do doador, o erro na liberação dos resultados de triagem laboratorial, como também o não bloqueio de doadores inaptos na triagem laboratorial, e a utilização de insumos ou reagentes fora do padrão. Já relacionado à rotulagem, a processamento e qualificação, a falha na identificação ou na rotulagem de produtos irradiados ou não irradiados, ou seja, aquele produto que foi irradiado e colocou na identificação como não irradiado, como também o contrário. Imagina um produto que não foi irradiado e você identificar como irradiado, a consequência que isso não pode trazer, né? Como também é relacionado ao transporte e distribuição. O transporte com monitoramento e de temperatura de acordo com a legislação, como também a distribuição de hemocomponentes com identificação errada do receptor. Já relacionado ao processo transfusional, a coleta de amostra do receptor, uma amostra coletada de paciente errado, né? Muito grave isso. Como também o erro na liberação dos resultados imunohematológicos e a troca de amostra no momento da realização dos testes pré-transfusionais. São eventos sentinelas. Em relação à administração do hemocomponente, é a parte onde tem mais eventos sentinelas mostrado lá no manual. Administração de concentrado de hemácias após expirada a validade, administração de concentrado de hemácias hemolizado, não suspensão da transfusão de hemocomponente em vigência de uma reação transfusional, transfusão de hemocomponentes na qual foi detectado crescimento bacteriano, transfusão de hemocomponente ABO incompatível, transfusão de paciente errado, porém com ABO compatível, como também transfusão em paciente errado com ABO incompatível e transfusão de produto sanguíneo errado. Todos esses são eventos adversos. Sentinelas. Agora, os incidentes e quase erros relacionados à captação, seleção e qualificação do doador, mas que não são sentinelas, tá? Na captação e registro de seleção, ausência de política para minimizar risco de trale, erro na identificação do doador autólogo para halogênico, não bloqueio do candidato considerado inapto definitivamente em doação anterior, na triagem clínica epidemiológica, o não descarte da bolsa cujo doador se auto-excluiu do processo de doação, o não bloqueio do candidato inapto na triagem e a liberação do candidato à doação fora dos requisitos para a seleção do doador. Na coleta do sangue do doador, uma antisepsia inadequada do local da pulsão do doador, a liberação do doador após a coleta antes do tempo mínimo, que é de 15 minutos, certo? E uma nova punção com o mesmo material da punção anterior, certo? Também são incidentes ou quase erros. E a triagem laboratorial da amostra do doador, erros na entrada e registro dos resultados, erro na identificação dos tubos recebidos de outros serviços e erro na realização dos testes. Agora, os incidentes e quase erros relacionados à rotulagem, processamento, qualificação e armazenamento, né? A rotulagem do hemocomponente sem uma dupla conferência ou de forma eletrônica não validada,
a realização do procedimento de radiação em radiador sem condições adequadas e falha no monitoramento da temperatura durante o processamento. No armazenamento, hemocomponente descartado não retirado do estoque, armazenamento de concentrado de hemácias em baixas temperaturas e hemocomponente devolvido e reintegrado no estoque sem avaliação da qualidade. Foi para o serviço de transfusão, não foi utilizado e no retorno não foi avaliado as condições em que esse hemocomponente se encontrava. No transporte do hemocomponente, transporte com condições de higiene fora dos padrões sanitários, transporte excedendo a capacidade da cadeia de frio, transporte da capacidade de acondicionamento de hemocomponentes em desacordo com a legislação, a distribuição do hemocomponente após o tempo de validade, distribuição do hemocomponente sem monitoramento da temperatura de entrada e saída, e falha no registro da saída e na identificação dos locais de destino. Tudo isso são eventos adversos, incidentes e quase erros. Requisição e prescrição dos hemocomponentes, né? Dados de identificação do receptor na requisição de transfusão incorretos, ilegíveis e incompletos, certo? Isso cabe aos médicos, né, que vai fazer a prescrição. E a prescrição de hemocomponentes em volume e ou velocidade superior à necessidade ou à reserva cardíaca do receptor. São erros, quase erros e incidentes, tá? Prescrição de hemocomponentes não irradiado para receptor com indicação de receber produtos celulares irradiados. E na identificação do receptor, ausência de mecanismo de identificação positivo de acordo com a legislação, não realização da identificação positiva do receptor no momento da coleta das amostras, como também na instalação da transfusão, certo? Amostra com nome errado, ilegível ou incompleto do paciente que vai receber e amostra sem etiqueta. Em relação aos testes imunohematológicos do receptor, ausência do registro, o mecanismo de alerta, né, para pacientes com resultados alterados, certo? A utilização de insumos ou reagentes fora do padrão e na liberação do hemocomponente. A liberação do tipo do hemocomponente errado, certo? Foi solicitado um hemocomponente com a característica determinada e foi liberado outro, tá? Tempo de liberação do componente para transfusão fora dos protocolos pré-estabelecidos, por exemplo, abrir um protocolo de transfusão maciça, que a gente sabe que tem um tempo limite lá para liberação, e aí esse tempo foi excedido, né? É um quase erro ou incidente, dependendo de ter reação adversa ou não, de levar dano ou não ao receptor. E na pré-administração do hemocomponente, o descongelamento ou aquecimento inadequado do hemocomponente antes da transfusão e a não realização dos testes para fenotipagem de receptor com haloticouro. Na administração também, a administração de concentrado de hemácia irradiado após 28 dias da irradiação, como também a administração de concentrado de hemácia irradiado após 14 dias da coleta e mais de 48 horas após a irradiação. E a administração de hemocomponentes em tempo superior a 4 horas, que a gente sabe que a gente tem que ser administrado o hemocomponente no tempo, no máximo, em 4 horas, e a ausência do acompanhamento presencial nos primeiros 10 minutos após a instalação, né, do hemocomponente, e também a ausência de monitoramento periódico até o final da transfusão. Não é só instalar e deixar lá e ninguém olhar, ninguém ficar vigilante em relação ao que pode acontecer com o nosso receptor. E uma transfusão inadvertida de hemocomponentes com RH incompatível. Vocês viram que são diversos, né? E, assim, cabe à hemovigilância estar atento a todos esses possíveis quase erros, possíveis incidentes que pode acontecer. Então, cada etapa existe diversos eventos diversos que é da hemovigilância ficar atento na identificação e na realização, né, de fazer medidas corretivas e medidas preventivas de todos aqueles quase erros e incidentes, tá? E todos esses eventos adversos devem ser registrados, independente se causou uma reação transfusional ao doador ou receptor. Todos vão ter que ser registrados. E deve haver uma comunicação entre os serviços, tá? Se o quase erro, o incidente, ou seja, o evento adverso de um modo geral, aconteceu no serviço produtor de hemocomponente,
Esse serviço tem que comunicar ao serviço que recebeu, que vai fazer a transfusão, para esse serviço tomar medidas cabíveis no intuito de evitar danos ao paciente que vai receber a hemotransfusão. Como também o serviço de saúde, se o quase erro, o incidente, o evento adverso de modo geral, aconteceu no serviço de saúde, que vai fazer a administração, esse vai ter que comunicar ao serviço produtor de hemocomponentes, como também na vigilância sanitária local. E se for, né, se for considerado como evento graves, essa comunicação tem que acontecer dentro de 72 horas, o prazo máximo, tá? Esse fluxograma aqui é representando essa comunicação entre os serviços, né? Desde a identificação até a comunicação e a adoção de medidas corretivas. Após a ocorrência do incidente ou quase erro em qualquer etapa do ciclo do sangue, em serviços produtor de hemocomponentes ou em serviço onde foi realizado a transfusão, todos devem ser registrados esses eventos, né? E devemos investigar a causa do evento, tomar medidas preventivas e corretivas e registrar, tá? E arquivar esses registros, ou seja, independente se for grave ou não, né? A gente vai ter que fazer o registro. E o evento foi grave ou não? É aquilo que eu falei no início. Quais são as características de evento grave? Aquele incidente que teve uma reação, ou então aquele quase erro que está acontecendo de forma repetitiva. Isso são características de evento grave. Não, eu vou manter apenas registrado, certo? E vai estar à disposição da vigilância sanitária local. Se sim, onde foi que aconteceu esse evento grave? Esse evento grave aconteceu no serviço de hemocomponente, no serviço produtor de hemocomponente, automaticamente eu vou ter que comunicar ao serviço que recebeu esse hemocomponente e que vai fazer a administração, certo? Para quê? Para ele tomar as necessidades cabíveis, né? Tomar as providências necessárias para evitar danos maiores ao receptor. Esse, esse evento adverso aconteceu no serviço de saúde que recebeu o hemocomponente, o que eu vou fazer? Eu vou ter que comunicar nas primeiras 72 horas da ocorrência ao serviço produtor de hemocomponente, como também ao Serviço Nacional de Vigilância Sanitária, tá? E esses eventos adversos, eles devem ser notificados até o 15º dia do mês subsequente, certo? No Serviço de Notificação Nacional de Vigilância Sanitária, certo? Para ficar registrado, para ficar arquivado e ter o conhecimento, né, a vigilância sanitária, de um modo geral, no ambiente federal, ter conhecimento do que aconteceu. Como eu falei, a notificação ela vai ter que ser feita, né, no Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, através do Sistema Nacional de Notificação para a Vigilância Sanitária, e os eventos diversos que são passíveis de notificação são aqueles eventos adversos graves, né, como eu disse, são incidentes e quase erros considerados sentinelas, são incidentes e quase erros que estão acontecendo de forma repetitiva e fora do comum, inusitados, e incidentes que levaram a reação adversas, né? Tanto ao doador quanto ao receptor. E agora vamos para o capítulo 2, né? No capítulo 2, ele vai falar da hemovigilância do doador de sangue, que assim, a gente que pessoas que estão entrando em contato, como eu falei, entrando em contato ao assunto, acha que a hemovigilância é mais o receptor, que reações transfusionais acontecem mais no receptor, mas é, é bom ficar atento também no doador, que eu, como eu vou mostrar aqui para vocês, que existem diversas reações transfusionais graves relacionadas ao doador. Embora a maior parte das doações de sangue transcorra sem qualquer intercorrência, né, ocasionalmente algum doador pode apresentar reações. E o que é a reação adversa ao doador? Como eu falei, é uma resposta não intencional ao doador relacionado à transfusão, certo? E que isso pode resultar em risco de vida ou óbito, ou deixar o doador em alguma deficiência ou alguma condição de capacitação que necessite de uma intervenção médica.
E as reações do doador podem ser classificadas quanto ao tempo de ocorrência, a correlação com a doação, a gravidade, ao tipo de doação, a extensão, como locais ou sistêmicos. Em relação ao tempo de ocorrência, tem a reação imediata e a reação tardia. A reação imediata é aquela que aconteceu no doador antes dele deixar o serviço de hemoterapia. E a reação tardia foi aquela que aconteceu e foi percebida após ele deixar o serviço de hemoterapia. E correlação com a doação pode ser classificada como confirmada, provável, possível, improvável, inconclusiva e descartada. A confirmada é quando, após a investigação, concluiu que há evidências claras e fortes da correlação da reação adversa com a doação, certo? Aquele evento adverso que aconteceu no doador, após a investigação, realmente foi causada, né? Todas as evidências colhidas falam a favor, né? Confirma que a reação adversa, que aquela resposta inesperada foi relacionada à doação. Provável é quando, após a investigação, né, a investigação concluída ou ainda em curso, mostra fortes evidências, né, que indicam que há correlação da reação com a doação, mas há outros fatores que pode também ter contribuído para essa reação. E a possível é quando a investigação já concluída ou ainda em curso apresenta evidências que indicam, né, a correlação dos sinais e sintomas a outras causas, né, mas a correlação com a doação não pode ser descartada. Então, fica como possível, certo? Sim, continuando, pessoal, desculpa. Improvável é quando a investigação já concluída, né, ou em curso, mostra fortes evidências que indicam a correlação da reação diversa a outras causas, né, mas a correlação com a ação diversa não pode ser excluída com tanta certeza, tá? A inconclusiva é que a gente não conseguiu definir qual foi a causa aparente da reação, se teve alguma outra correlação a outros fatos, ou se foi da reação da transfusão. E a descartada é que, após a investigação, foi verificado que tem evidências fortíssimas que indicam claramente que a reação adversa teve correlação a outras causas que não foi da doação. E em relação à gravidade. Em relação à gravidade, vai ser classificado em grau 1, 2, 3, 4 e 5. Grau 1. Grau 1 é aquela que não tem necessidade de cuidados médicos, que a duração teve menor ou igual a 2 semanas, sem limitação das atividades básicas de vida diária, e foi resolvido com nenhuma ou com uma mínima intervenção do médico. Exemplos: uma punção arterial resolvida sem intervenção ou com compressão e sem sequelas, né? Ou então um evento vasovagal, certo? Que foi resolvido apenas com uma hidratação oral, certo? Ou então formigamentos, né? Relacionado à reação com o citrato, né? Que pode causar hipocalcemia, vou explicar um pouco mais na frente, e que foi resolvido apenas com reposição de cálcio oral ou uma redução na taxa de infusão. Isso aqui são exemplos de grau 1. Grau 2 são aquelas que sem necessidade de cuidados ou sem hospitalização, certo? Que teve uma limitação nas atividades do doador por menos de 2 semanas, ou então uma duração maior do que 12, menor ou igual a 6 semanas. Exemplo, uma tromboflebite superficial, que pode ser causada, né, pela doação, resolvida apenas com antibióticos orais e não causou nenhuma sequela, ou então um evento vasovagal que necessitou levar o doador para um serviço de emergência para fazer hidratação endovenosa, os cuidados básicos decorrentes desse evento, certo? Ou então lacerações que teve que realizar a sutura, né, após a punção do vaso para realizar, né, a doação. Grau 3 são aqueles eventos adversos, são aquelas reações transfusionais sem risco de vida e qualquer um dos seguintes. Necessitou de hospitalização, ou então teve uma duração maior do que 6 meses, teve uma limitação, né,
da atividade básica de vida diária maior do que 2 semanas, ou então que necessitou de cirurgia, ou outras complicações graves sem risco eminente de vida, como, por exemplo, uma fístula arteriovenosa que teve que necessitar da intervenção do vascular para fazer a resolução, certo? Ou então, até um ataque isquêmico transitório é considerado como uma reação relacionada ao doador de grau 3. Grau 4 são eventos que requerem uma intervenção médica imediata para prevenir a morte. Por exemplo, uma perda da consciência com queda, ou seja, o paciente teve uma reação vasovagal e ele perdeu a consciência e levou uma queda, né? Com sangramento intracraniano. E isso é considerado como grau 4. Ou então a anafilaxia que requer uma intubação ou uma traqueostomia também é grau 4. E grau 5 é quando leva ao óbito. E essa classificação, as reações, e também a classificação das reações diversas com tal tipo de doação, se foi uma doação de sangue total ou se for uma doação por aféres, tá? Uma doação de sangue total vai ter as reações locais, vai ter as reações sistêmicas, certo? E outras complicações graves, tá? Todas essas reações de sangue totais também são reações adversas quando é por aféres, mas existem algumas reações por aféres que são específicas da coleta com aféres, que eu vou explicar também. Em relação à doação de sangue total, existem as reações locais, que elas estão relacionadas apenas a sinais e sintomas locais causados diretamente pela inserção da agulha, né? Que pode ser aquelas caracterizadas pelo extravasamento sanguíneo, que vai ser equimose, hematoma e a punção arterial. A equimose hematoma é o acúmulo de sangue nos tecidos ao redor do vaso posicionado, e os sinais e sintomas é a dor local, vai ter alteração na coloração e edema, e quanto maior o volume do sangue extravasado, mais intenso é o sintoma, obviamente. Na punção arterial, né, a definição é quando ocorre a punção da artéria no momento da inserção da agulha, e os sinais e sintomas a gente vai verificar que o sangue vai ter uma cor vermelho viva, brilhante, e vai ter movimentos pulsátil na agulha, com um fluxo mais rápido, certo? E vai ter dor no local da punção, certo? E pode também ter uma dor referida no cotovelo do doador. Já relacionado com o sangramento pós-doação, né? Também é uma reação essencialmente por extravasamento sanguíneo. É o sangramento espontâneo no local da punção que se inicia após ter sido concluída a coleta e após a realização do curativo. Sinais e sintomas, a gente vai verificar que vai ter o sangramento no local da punção. Agora, as reações locais, caracterizadas essencialmente por dor. É quando tem uma irritação ou uma lesão de nervo. A definição é quando tem uma irritação, lesão de um nervo pela pressão do hematoma ou no momento da inserção e retirada da agulha. Ou foi devido à punção, levou a um hematoma, que esse hematoma irritou o nervo, né? Ou foi no momento da inserção na retirada da agulha, teve a lesão do nervo. Como é que a gente pode perceber isso? É quando o paciente começa a ter dor irradiante, né? Algumas parestesias, muitas vezes dor em choque a partir do local da punção, né? Com a sensação de queimação na mão, podendo ter até em regiões mais distais, como o ombro, certo? E esses sintomas, ele pode surgir assim que a agulha for inserida ou retirada. Ou então esses sintomas podem acontecer de forma mais tardia com o avançar do hematoma. Como também lesão do tendão, né, que é a lesão do tendão na inserção na retirada do agulha. O paciente ele vai ter uma dor intensa no local da inserção, sem irradiação, sem aqueles sintomas neurológicos de parestesia, queimação, formigamento, certo? O braço doloroso. O braço doloroso é quando o paciente, o principal sintoma é dor no braço. E essa dor no braço não tem nenhuma justificativa a mais, não foi uma lesão no nervo, não foi a formação de hematoma, certo? O paciente apenas tem a dor no braço, sem característica de radiação do nervo, certo? Ele é descrito apenas com uma dor ou uma sensação de peso no braço, certo? E agora as reações locais relacionadas à infecção e inflamação localizada, né? A definição é a inflamação ao longo do trajeto de uma veia, que pode progredir para infecção localizada,
vários dias após a flebotomia. Pode acontecer, pode evoluir para uma trombose venosa e ela vai ser basicamente subdividido em celulite e tromboflebite, tá? O paciente vai sentir calor, sensibilidade, dor, rubor, edema no local lá da flebotomia. A diferença da tromboflebite para a celulite é que na tromboflebite esses sinais inflamatórios vai estar no curso, né, ao longo do trajeto venoso. Já na celulite, o processo inflamatório, né, não vai estar além do trajeto, vai estar também no subcutâneo adjacentes. Outras lesões relacionadas aos vasos que são reações locais. É a trombose venosa profunda, né, que vai ser a trombose de uma veia profunda no braço, onde foi realizada a flebotomia do doador, certo? Que geralmente essas trombose venosa profunda é uma complicação de uma tromboflebite, né, superficial. Raramente pode acontecer sem sinais e sintomas de tromboflebite prévia. E a síndrome compartimental é o aumento da pressão dentro do comportamento do compartimento facial, levando à necrose muscular e dos tecidos moles. O paciente vai ser um braço bastante doloroso, certo? Uma dor intensa, especialmente quando ele faz alguma movimentação, e o paciente vai ter edema, parestesia e até levar a uma paralisia parcial daquele membro. Também a fístula arteriovenosa, que é uma reação adversa grau 4, né? Que precisa de uma intervenção imediata. Como definição, é a formação da conexão entre a veia e a artéria devido à laceração durante a punção venosa, onde a gente vai verificar que o paciente vai ter uma massa que está em crescimento e uma massa pulsante com vibração palpável e sopro associado, certo? E essa área pode estar quente, pode ter uma parte distal do braço em temperatura também diminuída, tanto quente quanto diminuída. E o pseudoaneurisma da artéria braquial é definido como uma coleção do sangue no exterior de uma artéria, mas que é contido pela adventícia, certo? E pelos tecidos também adjacentes, certo? A gente vai verificar que vai ser também uma massa pulsátil, que pode estar acompanhado de dor e parestesias, e pode ser precedida por um grande hematoma após punção local. Muitas vezes, assim, ele deixa lá bem claro os sinais e sintomas de cada reação adversa, mas, assim, só com os sinais e sintomas, talvez o médico não consiga diferenciar de um de outro. Talvez o paciente, obviamente, vai ser direcionado a um local de maior suporte para fazer alguns exames complementares que são mais esclarecedores, porque, assim, a diferença entre um e o outro não são tão bem claras. Talvez só com a avaliação do exame físico do médico a gente não consiga definir de um para o outro, distinguir um do outro. E uma observação bem importante que ele deixa lá, que trombose venosa profunda, síndrome compartimental, fístula arteriovenosa e pseudoaneurisma na artéria braquial, quando decorrentes da doação, são considerados, por definição, reações adversas graves, grau 4. Reações locais relacionadas à alergia, né? Por definição, é a pele vermelha, irritada no local da punção venosa, causada pelas soluções utilizadas nos procedimentos de higienização, degermação ou antisepsia, ou ainda até mesmo pelo curativo, aplicado, como também as luvas utilizadas pelo flebotomista. E os sinais e sintomas, a gente verifica que tem a formação do rastro cutâneo, geralmente pruriginoso no local da punção, ou em toda a área adjacente relacionada à manipulação do doador. Agora, as reações sistêmicas, né? As reações sistêmicas, a maioria dessas reações são vasovagais, na quais pode ser desencadeada por fatores psicológicos, né? O doador, ele é, 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 geralmente os doadores são pessoas que não estão acostumadas com aquele ambiente, não estão acostumadas com o ambiente médico, com o ambiente da saúde, não estão acostumados em ver a agulha, né? Não são acostumados com isso. É diferente da gente que lidar com isso todo dia, né? Ver a agulha e tudo mais. Ainda mais que a agulha da doação é uma agulha bem calibrosa, e isso leva um desconforto psicológico ao doador, né? E levando a reações vasovagais, decorrentes principalmente desses fatores psicológicos, né? Mas o que é a reação vasovagal? É uma reação secundária à ativação do sistema nervoso autônomo, estimulado por fatores psicológicos, como eu exemplei, bem como pelo volume de sangue retirado em relação ao volume total do sangue do doador, e pela velocidade na qual foi retirado. Talvez se eu retirar de uma forma mais rápida, vai
desencadear a ação vasovagal no meio doador. E os sinais e sintomas, a sensação de desconforto, uma ansiedade, uma fraqueza, acompanhada de tontura, sudorese, pode ter eventos eméticos associados, certo? O paciente pode ficar hiperventilando, um pulso mais filiforme e também vai ter hipotensão, pode também apresentar hipotensão. E a reação vasovagal, ela tem uma subclassificação de acordo com ao nível de consciência, né? Se tem a perda ou não do nível de consciência. Sem a perda do nível de consciência e com a perda do nível de consciência. Onde é com a perda do nível de consciência, tem aquela que é menor do que 60 segundos e tem aquela que é maior ou igual a 60 segundos, ou então está relacionado a algum outros sintomas importantes, como convulsões e tetania. E a presença ou não de lesão, é quando o paciente tem a perda da consciência, né, e teve uma queda ou não decorrente dessa reação vasovagal. E a hipovolemia, que a definição é onde é ocorrido devido a uma coleta excessiva do sangue, né? Certo? Num curto espaço de tempo, e os sinais e sintomas são semelhantes à reação vasovagal. A diferença, basicamente, da reação vasovagal da hipotensão é que na reação vasovagal o paciente vai cursar com uma bradicardia. Ele pode cursar com bradicardia. E na hipotensão, não, ele vai cursar com taquicardia. Então, a frequência cardíaca é um dado clínico importante para a gente diferenciar se tem algum evento psicológico associado com ao receptor que está, ao doador que está causando a reação vasovagal, ou então, se é uma hipovolemia mesmo, eu estou tirando mais sangue do que eu deveria desse doador. E aqui são as reações relacionadas à doação de hemocomponente por aféres. Todas aquelas reações que eu falei do sangue total também acontecem com aféres. Agora eu vou falar sobre as reações diversas, especificamente da aféres, tá? São reações diversas exclusivas dos procedimentos de coleta por aféres, né? Uma delas é a toxicidade ao citrato, né? Que por definição é uma reação associada aos eventos adversos do citrato, na qual o citrato ele é um anticoagulante que a gente utiliza na coleta por aféres, que ele causa diversos distúrbios hidroeletrolíticos, principalmente hipocalemia, hipomagnesemia e também aumenta o pH sanguíneo do doador, certo? E, obviamente, os sinais e sintomas que a gente vai perceber são sinais e sintomas decorrentes desses distúrbios eletrolíticos, né? Parestesia perioral decorrente da hipocalcemia e de extremidades, formigamento, tremor, sensação de frio. O paciente também pode relatar um gosto metálico, uma dor abdominal, levando até eventos mais graves como arritmia, convulsão, tetania e fraqueza muscular. Pode ter também uma alergia sistêmica, que são reações alérgicas sistêmicas decorrentes da liberação de substâncias vasoativas do mastócitos basófilos, que muitas vezes está relacionado ao óxido de etileno utilizado na esterilização dos kits, como também dos hemosedimentantes, que eu vou falar um pouco mais na frente, que são utilizados para a coleta dos granulócitos, né, para a coleta de células troncos hematopoiéticas. E os sinais e sintomas uma reação alérgica sistêmica, né? São sintomas sistêmicos, como urticária, um edema periorbital, um edema labial de língua, chegando até uma reação anafilática, né? E também é um grau 4. Embolia gasosa, que por definição é uma reação caracterizada pela infusão de ar no ventrículo direito e na artéria pulmonar do doador, com obstrução do débito direito e vasoconstricção pulmonar. Uma reação grau 4, com possível chance de levar a ser grau 5, ou seja, ao óbito, né? Sinais e sintomas, o paciente tem tosse, dispneia, ataque de dispneia, dor torácica, taquicardia, podendo levar, né, a convulsão, hipotensão e ao choque. A hemólise, né, que é a destruição de eritrócitos do doador, que pode ocorrer por diversos motivos, desde ao mau funcionamento das válvulas, das dobras e da obstrução do sistema lá da aférese, né? Falhas também do equipamento que afeta o circuito da circulação extracorpórea. Sinais e sintomas, a gente vai verificar que o plasma do doador está bem vermelho, bem rosado, e a gente verifica que tem sangue no circuito e os filtros parecem estar bem escuro, e até mesmo o doador pode notar. Ele notar que a sua urina está um pouco mais avermelhada, e isso pode nos ajudar. E também aquelas reações adversas decorrentes da mobilização celular do doador, né? Que a gente utiliza muito a aféres para
coleta de células, troncos hematopoéticos, nos serviços de transplante de medula óssea, né? Tem a reação relacionada ao uso do corticosteroide, que é a reação adversa relacionada ao uso do corticosteroide durante a mobilização do doador para a coleta de células de granulócitos, né, de células troncos hematopoéticas. Sinais e sintomas, o paciente pode ter hiperglicemia, né, decorrente do uso do corticoide, como também rubor facial, insônia, euforia, palpitações, tudo isso relacionado aos efeitos do corticoide, tá? Como também tem as reações relacionadas ao uso do granuloquine, né, do fator de estimulação de colônias de granulócitos, que a gente também é utilizado, né, para fazer a mobilização de células troncos hematopoéticas, ser coletado e utilizado no possível transplante de medula óssea. Que a definição são a reação adversa relacionada ao uso, né, do granuloquine, é o filgastrin, durante a mobilização do doador para a coleta de granulócitos. E um dos principais sintomas que esses pacientes relatam é a dor óssea, né? A dor óssea, principalmente ali na região lombosacra, uma dor que piora com a movimentação, certo? Mialgias, artralgias, cefaleias, podendo causar até febre, né? Desconforto gastrointestinal, náuseas, vômitos, parestesias e fadiga do torácico. E também tem a reação adversa relacionada ao hemossedimentante, né? Que o que a gente utiliza é o hidroxietilamida. Esse hidroxietilamida, ele é um expansor plasmático, né? Que é muito utilizado na profilaxia de hipovolemia, de choque. Assim, a gente está tirando o volume desse paciente, né? Um volume de sangue considerável desse paciente. Então, dependendo da quantidade retirada, dependendo também de características de altura, peso desse paciente, talvez o volume pode levar, né, uma hipotensão, e é utilizado de aféres, né, tem uma maior chance de levar a forma de coleta por afeto, tem uma maior chance de levar a hipotensão e tudo, utiliza-se desse expansor plasmático como forma profilática, para evitar essas hipotensão e o choque, né, porque ele é um expansor plasmático. E aí, por definição, é a reação diversa relacionada ao uso do hidroxietilamida, né, que é utilizado para a coleta dos granulócitos. E os sinais e sintomas é plurido, reação adversa, né, pode causar algumas coagulopatias com alargamento do TTPA, com diminuição do fibrinogênio. A gente percebe, assim, já é da rotina nossa, principalmente a gente lá, que faz lá no HU transplante de medula óssea, todos os pacientes que chegam na férias, a primeira coisa que a gente faz ao receber é fazer a dosagem dos eletrólitos, né? Porque a gente pode perceber que causa muito distúrbio eletrolítico, verificar fibrinogênio, TAP, TTPA, porque decorrente desses produtos, dessas substâncias utilizadas na férias, pode levar tanto a distúrbios eletrolíticos graves, como também algumas coagulopatias. E também tem outras complicações graves, que são grandes eventos cardiovasculares, que também pode acontecer, não estão isentos desse risco, que é infarto agudo do miocárdio, parada cardiorrespiratória, acidente isquêmico transitório e acidente vascular encefálico, que são eventos, reações adversas grau 4, com grandes chances de evoluir para grau 5. E a comunicação. Registro, comunicação e notificação. Todas essas reações adversas devem ser registradas, tá? Mas nem todas precisam de notificação e comunicação. Por exemplo, equimose, hematoma, punção arterial e sangramento, né? Vão ser registradas, obviamente, todas são registradas, mas não há necessidade de comunicação à vigilância sanitária, como também não há necessidade de notificação. Irritação e lesão de nervo tem que ser registrada, não há necessidade de comunicação à vigilância sanitária, mas a notificação será necessária quando o sintoma persiste por mais de 12 meses. Tem que ser notificada ao Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Lesão de tendão, não tem necessidade de comunicação e a notificação também vai ser necessária se o sintoma persistir por mais de 12 meses. Braço doloroso, não há, como eu falei, é uma reação adversa muito comum, né? Que muitas vezes a gente não vai definir qual foi o que causou, né? Não está relacionado a uma punção arterial, não está relacionado a um nervo, uma lesão de nervo. E aí o braço doloroso não há necessidade de comunicação e nem de notificação. Flebite também não há necessidade de comunicação e nem de notificação. Reação alérgica,
a local, principalmente, não há necessidade de comunicação e nem notificação. A reação vasovagal também não há necessidade, registra, obviamente, mas não há necessidade de comunicação. E a notificação só será necessária se se for uma reação vasovagal grave, com perda do nível de consciência, ou então que teve queda, certo? O doador teve uma queda importante, ou então que perdeu a consciência por mais de 60 segundos, isso requer notificação. Hipovolemia, não há necessidade de comunicação e a notificação só é necessária se for grave, né? Tiver necessidade de intervenção, teve que transferir o paciente para uma unidade de emergência para fazer uma expansão volêmica intravenosa. Toxicidade pelo nitrato, não há necessidade de comunicação e a notificação será necessária só em casos graves. O paciente teve um distúrbio eletrolítico grave ou uma hipercalcemia grave que levou a uma tetania, uma convulsão, e isso precisa ser notificado. Embolia gasosa precisa ser registrado, comunicar dentro de 24 horas se ocorrer óbito, certo? E tem que ser notificado dentro de 32 horas. Reação pela mobilização celular. Não há necessidade de comunicação à autoridade sanitária. Raramente é grave, mas se classificada como grave, tem que ser notificado, certo? E a reação pelo hemosedimentante, né? Não há necessidade de comunicação e a notificação só será necessária se for grave. Evoluiu com a coagulopatia, com sangramento importante, que teve que fazer uma expansão volêmica no doador, precisa ser notificado. E em relação, assim, complementando, né? Porque existe prazos diferentes. Existe prazo diferente quando é uma reação grave, existe prazo diferente quando acontece o óbito. Quando acontece o óbito, a comunicação tem que ser feita rigorosamente em até 24 horas a partir da ocorrência. Comunicar à vigilância sanitária, certo? E a notificação no Sistema Nacional de Vigilância, que vocês lembram, que pode ser até o 15º dia no mês subsequente, se acontecer óbito é diferente esse prazo, é até 72 horas. Reações graves, como eu falei, a comunicação, vai ter que ser feita a comunicação à vigilância sanitária, mas assim, ele não deixa claro esse prazo como ele deixa claro no óbito, e a notificação é até o 15º dia do mês subsequente. Aqui é um fluxograma, resumindo tudo isso que eu falei, certo? Teve a ocorrência do evento adverso, a gente vai ter que investigar o porquê que aconteceu, o que que levou, o que que eu devo fazer para evitar, o que que eu devo fazer para resolver, e eu devo registrar. Tudo deve ser registrado, certo? E a partir daí eu tenho que classificar como evento grave. Se não é um evento grave, vou registrar e está tudo bem. Se for um evento grave, aí eu vou ter que tomar outras medidas, né? Se for uma reação adversa grave, mas que não teve óbito, eu vou notificar até o 15º dia, certo? Agora, se foi uma reação adversa grave que levou ao óbito, eu vou ter que comunicar a vigilância sanitária no prazo máximo de 24 horas e a notificação no Sistema Nacional de Vigilância Sanitária no prazo máximo de 72 horas. O delta T aí muda. E muito obrigado. Bom dia a todos, né? Eu sou a enfermeira da Hemovigilância. Parabenizar o Guilherme, foi muito boa a aula. Eu queria só comentar duas coisas, né? No nosso manual antigo de 2015 não existiam os eventos sentinelas, ele está agora, nesse de 2022, e a importância dele não devido à gravidade, né? E não só isso também, porque a gente precisa notificar, fazer a notificação desses eventos sentinelas, que ele até especificou, é uma da diferença do evento Sentinela, que não existia antes. E aqui no EMOS a gente faz a notificação de todas as reações graves que existem lá na coleta, né? As reações leves e moderadas, que agora nesse novo é classificado como grau 1, grau 2, fica registro da coleta, a coleta faz todo o registro e deixa à disposição da Visa, mas quando é grave, principalmente a reação vasovagal é com a gente, né? Eles mandam o registro para a gente faz a investigação, faz a notificação no Sistema Nacional da Vigilância, e é isso.
Queria agradecer, parabenizar a apresentação do Dr. Guilherme. Queria abrir para a plateia, se alguém tem algum comentário para fazer, né? Nós estamos com alguns estudantes de medicina, com médicos residentes de hematologia e hemoterapia. Temos aqui a enfermeira Eulene, a doutora Vânia, do ensino e pesquisa também. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Em relação às reações graves à doação, eu estou na parte da hemoterapia desde 2013, né? Então eu tive meu desprazer, né, de presenciar algumas reações, né, acontecidas aqui no Hemose, que eu me lembro, né, principalmente relacionadas à queda né, perca dentária, né, do doador. Então é uma reação que a gente se preocupa muito, né, são as reações que tem o doador, né. Esse capítulo da hemovigilância foi introduzido em 2015, né, em relação a incluir toda a captação, todas as reações aos doadores na hemovigilância. É uma preocupação importante que os hemocentros precisam ter, e a gente, como médico, né, precisa entender que toda transfusão que a gente prescreve, ela passa por todas essas possibilidades de reação. Então, o doador que vem doar sangue, ele precisa ser incentivado a vir doar sangue, precisa ser respeitado, né, porque além do sangue, ele está doando seu tempo, né, está doando, né, esse seu hemocomponente para esse paciente, mas ele também é possível de ter todas essas doações. Então é importante a gente respeitar, né, e dar importância à prescrição de uma transfusão sanguínea. E também, assim, obviamente, né, o doador é um paciente saudável, é um paciente que está indo para ajudar uma outra pessoa, ou seja, é um paciente que, assim, não tem tantos problemas de saúde comparado com o receptor. Então, o doador tem toda a questão de querer, assim, fazer algo para não ser prejudicial a si. Então, o doador, ele tem que sair da forma como entrou. Então, por isso que esse capítulo enfatiza bem isso aí, o cuidado ao doador, porque a gente tende a querer enfatizar mais no receptor, né, das reações adversas mais ao receptor, mas temos que ter cuidado ao doador, porque tendo cuidado ao doador e ele, que é uma pessoa saudável, saindo da forma como entrou, isso estimula, né, para ele tentar doar sangue de forma mais frequente. É diferente se a gente não tiver cuidado e esse doador ter uma reação adversa grave, obviamente esse doador não vai querer fazer doações futuras. Então, ter cuidado ao doador é um estímulo para ter mais doações. Pronto. O Henrique fez uma pergunta, ele é o nosso enfermeiro lá do Hemocentro de Sobral. Ele perguntou sobre essa notificação, né, das reações. Henrique, essas reações, elas são feitas no site do Sistema Nacional, não é no Notivisa, né, muita gente confunde, mas essas reações graves, a doação, principalmente a reação vasovagal, é um site que tem, depois eu posso até disponibilizar para vocês, peço para a Juliana enviar, que ele é somente para essas reações graves da doação, reação vasovagal, a TVP, a hipovolemia. É estilo Google Forms, mas é diretamente no site da Anvisa. Eu gostaria de agradecer a todos, lembrando que nós estamos nessas próximas 3 aulas, né? Essa e as 2 próximas, nas terças-feiras, às 7h30 da manhã. Nós estaremos falando sobre hemovigilância, né? Nós contamos com a apresentação dos residentes e o comentário, né, do setor de hemovigilância aqui do Hemose, né? Contamos com todos e agradecemos a presença de vocês e até terça-feira que vem.